mas São Paulo está longe de ter a polícia mais violenta. O estado campeão é a Bahia, governada pelo PT, que registrou 1.344 mortes por policiais de janeiro a outubro deste ano. Ou seja, em números absolutos supera São Paulo, mesmo tendo uma população muito menor. O governo federal vem criticando duramente a letalidade policial na gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado um dos principais rivais da esquerda atualmente. O número de mortes pela polícia, de fato, cresceu de forma preocupante no estado de São Paulo. Mas São Paulo está longe de ter a polícia mais violenta. O estado campeão é a Bahia, governada pelo PT, que registrou 1.344 mortes por policiais de janeiro a outubro deste ano. Ou seja, em números absolutos supera São Paulo, mesmo tendo uma população muito menor. A esquerda, no entanto, não mostra a mesma disposição para criticar a alta violência policial na Bahia, que é governada pelo PT há 5 mandatos, ou seja, há 20 anos. E não há ministro do Supremo, como fez o Barroso contra a Polícia de São Paulo, violando o Pacto Federativo, nenhuma consideração. Isso será salvadora, iluminada contra a Polícia da Bahia. E aí, Geisiane? Olha, isso aí é um caso do que a gente já falou aqui anteriormente, né? Quando você é amigo do rei, quando você está aparelhado, então o problema não precisa ter nenhum tipo de intervenção. Sendo que nesse caso considero certo, de fato o STF não tem que interferir, o Barroso não tem que falar nada, o Lewandowski não tem que falar nada, isso daí é uma questão que tem que ser tratada pela gestão do Estado, né? Portanto, pela gestão do estado da Bahia. Agora, o que a gente sempre fala aqui é que o problema é tão grande do STF, da ditadura e essa coisa toda, que quando a gente tem uma gestão de direita daqui de São Paulo, o que é feita essa intervenção na nossa polícia, justamente numa pauta que é muito sensível a nós, que é essa pauta da segurança pública, da violência. Então, a pauta que é sensível para a direita e tem uma interferência. Por isso que a gente sempre repete e fala. O país tem uma série de problemas, mas o principal dele vem, de fato, do nosso judiciário, que age como um jurídico e um jurídico a favor do PT e das questões do PT. E aí a gente não vê, por exemplo, esse caso da Bahia seria um bom exemplo para aquilo que o movimento negro contemporâneo chama de genocídio da população negra, uma vez que lá é onde tem a maior parte da população negra. Então, além de perguntar onde é que está essa coisa toda do STF, enfim, do Barroso, eu pergunto onde é que está o movimento negro contemporâneo para criar aquela narrativa falaciosa de que a polícia é letal contra a população negra. Aliás, professor Sono, xenofobia também é uma espécie de racismo, uma modalidade de racismo com relação à procedência regional. O que a gente tem visto a esquerda falar, a piada com o nordestino, xenófobo. O STF, o Ministério da Justiça, são xenófobos com a população paulista? Mas não só o STF. Xenófobos, racistas, crime imprescritível. Mas eu posso estar enganado, mas eu acho que teve uma ministra do governo Lula que esteve aqui e se referiu aos paulistas de uma forma, se referiu, ofendeu os paulistas. Foi a assessora da Mariola. Pois é, foi a assessora dela, não foi, mas ela deveria ter se manifestado. Exato. Porque se eu tenho um assessor, o assessor fala uma bobagem dessa... Ela não se manifestou nem no assédio sexual, nem na importunação, lá no abuso sexual, ia falar da assessora? Ora. Mas a questão, o Pali, a Geise, ela foi muito feliz quando ela pegou e disse, quando ela trouxe a questão dizendo na Bahia seria visto o movimento negro. Se fosse alguém vinculado ao governo Bolsonaro ou à direita, a primeira coisa que falariam é, tá vendo só, isso é a extinção do negro, estão querendo bater no negro, isso é feito porque é seletivo, é o controle social seletivo. Tu que é socióloga, tem uma expressão, é controle social seletivo. Como é que ele diz? Controle social é necessário. O que é o controle social seletivo? É quando você já seleciona alguns para você ter mais controle
controle porque você o considera numa condição irrelevante, uma condição inferior ou uma condição que não deve receber as benesses da sociedade. É o que eles teriam falado, isso é controle social seletivo, como estão tentando fazer agora com a Polícia de São Paulo. O problema é que a Polícia de São Paulo é o que garante ainda que São Paulo, que é extremamente violento, não esteja numa situação de caos. Porque essa polícia, que é espetacular, que tem garantido. Só que eles estão tentando bater nisso, querem quebrar o DERIT. Por que querem quebrar o DERIT? Claro que querem quebrar o DERIT. Exatamente. Porque o DERIT enfrenta o crime organizado. O DERIT é um cara que vai e põe a cara a tapa. E estão querendo criminalizar o DERIT por causa de um erro, uma falha de um policial, que isso teria sido evitado se tivesse dado todo um acompanhamento psicológico, um acompanhamento jurídico e tudo aquilo que o policial precisa e merece, cara. Porque o grande problema se coloca numa situação de um policial que ganha nada, tem que andar no meio da rua como um alvo móvel, porque os bandidos andam com fuzil, com metralhadora, com pistola de alto calibre, eles não é com teco-teco, uma porcaria de nada que tem que enfrentar no dia a dia. Aí o que ocorre? Você não sabe qual é a situação. Tente ser um policial, aí você vai ver o que é a condição em que você prende um cara, o cara é solto, meia hora depois te pega na esquina, ou pega a tua família. Acompanhamento psicológico. Por que eles fazem isso? Porque eles querem destruir o governo de São Paulo, que está fazendo uma coisa que preste. Luiz Arthur Nogueira, me diga uma coisa, já que a coisa está desse nível. Qual é a previsão do dólar? Olha, Pavili, tem muita gente perguntando aqui no chat o que aconteceu hoje, né? Que o dólar bateu 6,20, agora está 6,10. O Banco Central fez 2 leilões para tentar segurar que ainda mais pelo meu corações? No fundo ele injeta dólar para poder baixar o preço e as pessoas estão perguntando se houve um ataque especulativo contra o real. Claro que houve, mas tem que entender o seguinte, ataque especulativo só existe quando o governo dá brecha. E o governo está dando a brecha na medida em que ele não faz o ajuste fiscal. Então o mercado vai ficar apostando contra o real, sim. Ou o governo e agora o Congresso assumem a liderança e aprovam corte de gasto e não corte de receita, ou o real vai continuar perdendo valor contra o dólar. Só para concluir, o BTG divulgou um relatório dizendo que se o governo não cortar gasto, atenção, o dólar no ano que vem pode chegar a R$ 7,00. Tome juízo. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.